Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui hoje para compartilhar um pouco daquilo que eu tenho estudado com vocês. E hoje, a começar pelo estudo da Bíblia, né? Então eu vou começar compartilhando aqui com vocês um pouco do que eu estudei do estudo da Bíblia, que está lá em Deuteronômio, capítulo 15, o que vai falar sobre o ano do cancelamento das dívidas. E aqui Deus ele vem tratando ali com o povo de Israel sobre o 7º ano, onde seria um ano de cancelamento das dívidas que o teu povo ali tivesse com o seu próximo, onde o povo de Israel, né? E aqui ele vai tratar em especial o povo de Israel. Essa lei aqui é para o povo de Israel, então ele vai falar com o estrangeiro não vai haver esse cancelamento. Mas com aquele que é do povo de Israel, você deve cancelar ali, zerar a sua dívida com o seu irmão. E o que eu achei interessante, um dos motivos que Deus leva o povo a fazer isso é para que não haja pobreza nesse povo. Então isso já traz uma reflexão, né? Onde você pode pensar aí, se não tem dívida, você acaba não tendo a pobreza. Então, isso também é muito importante para a nossa vida, para que possamos estar gerenciando o nosso dinheiro, para que você e eu possamos ter cuidado sobre como estamos gerenciando, para que nós não possamos viver criando dívidas e assim não conseguir pagar, enfim, viver na pobreza por conta disso, por não ver alternativas. E aqui também ele vai falar um pouco sobre a libertação dos escravos. Então, nesse 7º ano vai haver tanta libertação ali dos escravos. Na verdade, ele vai tratar dos escravos aqui hebreus, que são os compatriotas deles. Então, Deus também vai falar, no 7º ano tu vai libertar o escravo. Se algum escravo ali teu, que é hebreu, não quiser ser liberto e continuar vivendo ali contigo, né? Deus falando ali com o povo de Israel, seria furada a orelha dessa pessoa e ele seria o escravo eternamente ali daquela família, daquela pessoa. E também um outro ponto que Deus vai tratar aqui é sobre a oferta aqui para Deus, que vai ser sobre as primeiras crias de todo primeiro macho de todos os seus rebanhos. Ou seja, deve ser entregue ao Senhor. Todo ano você e sua família comerão na presença do Senhor, o seu Deus, num local que ele escolher. Então é uma ordem dada por Deus aqui, onde Deus também está escolhendo. Então foi o capítulo 15 que lemos e esse é o resumo. Agora, um outro livro também que eu estou lendo é Efésios 2. E no estudo de hoje que podemos ver ele falando aqui sobre a nova vida em Cristo, ou seja, Deus mostrando o seu amor para conosco, onde ele comprou-nos com a vida de Cristo. E é bem interessante aqui você observar que Deus está fazendo em nós. Por isso que é um desejo de Deus que começa em Deus e termina nele. Então Deus ele é rico em misericórdia e nos deu vida com Cristo. Ou seja, o que ele está querendo mostrar aqui? Não é por nossas obras, não é por nosso mérito, para que a gente não possa se gloriar e se achar alguma coisa. Então pense bem, cara, a vida que você vive hoje, primeiramente é por mérito de Cristo. Então a gratidão a Ele, não é aquilo que fazemos, não é aquilo que eu faço que vai me colocar e para que eu possa me achar melhor que você. Outro ponto importante aqui é que ele vai trazer um lugar um pouco da nova humanidade em Cristo. Ou seja, Cristo fez em nós que não éramos povo deles, um só povo com o povo de Israel. Então Cristo nos uniu e nos deu esse acesso a Deus. E aqui ele vai trazer um lugar onde nós possamos o quê? Olhar para o nosso irmão com um olhar de amor de Deus e não por mérito.
Então ele vai trazer aqui um olhar onde que devemos ajudar um ao outro, olhando com um olhar também que somos corpo de Cristo. E dentro disso, não cabe lugar para eu me achar melhor e ignorar ali meu irmão que esteja passando por alguma dificuldade. Mas antes eu devo ajudá-lo fazendo as boas obras que Deus já escolheu para que possamos viver em Cristo por conta do amor dele por nós. Então, preste bem atenção. Deus, ele começou ali fazendo, foi Deus que preparou as boas obras para que nós possamos vivê-las. E isso por conta de quem? Por conta de Cristo, que nos amou e pagou um grande preço com a sua própria vida. Então, assim, em resumo, a gente não está fazendo algo a mais se a gente está ajudando o próximo. A gente está fazendo isso porque reconhecemos que Cristo é o nosso Salvador. E Ele pagou um preço que eu jamais poderei pagar. Então essa é a nova humanidade que Deus espera também em Cristo Jesus. E aí, partindo para o outro estudo, que é um outro livro aqui, que esse livro se chama Essencialismo. Não sei se dá para ver aí, porque está ao contrário, né? Mas é um livro também muito bom. Estou começando a leitura dele hoje. Então, antes eu estava lendo o livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, que é um livro muito bom também, mas já terminei a leitura dele. E hoje estou começando o Essencialismo, o capítulo 1, já bem interessante. Ele começa com a história de um executivo do Vale do Silício, onde era um homem ali que já tinha uma fama, né? Já era bem conhecido. Aqui não cito o nome dele, mas ele usa um nome aqui de Sans-Ilote, que é um nome alterado ali dessa pessoa, para não expô-la. E começa falando que esse era um homem que tinha muito, que ele acabou dizendo sim para tudo o que vinha para ele, né? Então ele acabou ficando sobrecarregado com tarefas. E, cara, ele fazia muitas tarefas ali, e como o nome do livro já nos diz, né? Essencialismo, ou seja, muitas das vezes a gente vai seguir fazendo um monte de coisa que no final não dá em nada. E aí esse homem ficou sobrecarregado até que chegou um momento ali, ele com um coach, foi buscar ajuda num coach, o coach falou para ele, cara, pare de pegar todas essas tarefas, ficar sobrecarregado e faça aquilo que você foi chamado para fazer. Foque nisso, foque em fazer bem o seu chamado ali para a empresa, para a companhia. E aí, a partir desse momento, ele começou a dizer não para muitas tarefas, para muitas reuniões. Então, um dos ensinamentos que ele compartilha aqui conosco é que não é porque você foi convidado que você deve ir. Então, antes de tudo, pergunta se isso está ligado ali ao seu propósito. Se faça as perguntas para aquilo que tem ocupado o seu tempo. Se aquilo que você vai fazer tá ligado ao seu propósito de fato ou não. Então o livro ele vai trazer alguns questionamentos desses para que possamos refletir. Ele vai trazer também, poxa, quantas vezes você respondeu sim sem pensar direito? Uma outra pergunta interessante é, quantas vezes você se arrependeu de ter se comprometido a fazer alguma coisa sem entender por que aceitou a tarefa? Ou seja, cara, isso que você se comprometeu a fazer, por que você está fazendo? Por que você aceitou a fazer algumas coisas, algumas tarefas ou a se resolver alguns problemas? Só de se perguntar por que, você vai extrair, com certeza, muita riqueza de dentro de si. E começar a eliminar algumas tarefas que só vão ocupar o seu tempo e não vai deixar você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Então, muitas das vezes a gente fica se atarefando com um monte de coisa e acaba não executando aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, o ensinamento que eu já começo trazendo desse livro é, cara, busque aquilo que é essencial para a sua vida. Busque os seus propósitos, busque viver por eles e faça perguntas em cima disso.
E por fim, o último livro aqui que eu quero estar compartilhando com vocês tem como título Você é Aquilo que Você Ama. E ele vem falar sobre o poder espiritual do hábito. Então já estou na metade desse livro e no estudo de hoje que eu pude aprender foi sobre o comungar, ou seja, sobre a comunhão que temos com Deus. Então Deus nos chamou também para que possamos ter uma comunhão com Ele e viver com Ele. E uma reflexão que esse livro vem trazendo é Deus, ele em Cristo Jesus ali, ele abriu o véu e nos deu acesso direto a Ele. Então Ele está diretamente conosco. E não é necessário um momento ali religioso, não é necessário um momento espiritual, ou um momento de oração, ou de estudo, ou um culto. Deus, Ele está conosco e quer viver conosco, habitar conosco. Então isso foi uma escolha dele, começou nele. E a reflexão que eu quero trazer aqui sobre isso é, cara, como que nós estamos vivendo com isso? Será que você e eu estamos olhando como se Deus estivesse aqui agora comigo? Como se Ele estivesse participando aqui conosco, nos instruindo, nos dando conhecimento, falando conosco? Ou Ele só vai habitar em minha vida num momento que eu decida aqui abrir uma brecha para poder falar com Ele? Então, a reflexão primeiro que quero trazer é, cara, viva como se Deus estivesse com você a cada momento. A cada momento do seu dia, a cada momento da sua vida, nas decisões que formos tomar, que possamos olhar para Deus e pedir a Ele ali a orientação dele, o que Ele acha melhor para nós. E um outro ponto que ele vai trazer também no estudo de hoje é que isso vai refletir diretamente no nosso irmão. Ou seja, cara, se eu sei que Deus está aqui comigo, eu não vou ter problema em compartilhar aquilo que eu tenho com o meu próximo. Assim, me lembra também a história dos 5 pães e 2 peixes, né? Imagina aquele jovem lá, ele tinha 5 pães e 2 peixes e ele entrega ali para Jesus. Eu acredito que qualquer um de nós ali na mesma situação faria o mesmo, porque Jesus estava ali. E o que Deus vem nos ensinando é que o Espírito de Deus está aqui. Então que nós possamos estar com o coração aberto para entregar também aquilo que temos em prol dos outros, em prol do corpo de Cristo, em prol de estar ajudando, estar fazendo algo pela boa obra a qual Deus nos chamou para fazer. Então, a boa obra que Ele já preparou, conforme a gente viu também no estudo bíblico, Deus já preparou a boa obra para que possamos viver. Então, essa é a reflexão que quero deixar para vocês, ou seja, aquilo que você pratica ali com Deus vai refletir no seu próximo, vai refletir no teu irmão. Ele nos chama para um lugar que é chamado de mesa, ou seja, Jesus ele nos chama, nos convida à Santa Ceia para se assentar à mesa com Ele. E é interessante que na mesa tu não vai ver lugar ali de hierarquia, ou seja, não vai ter um privilegiado ou outro. Deus não chamou a gente para ficar nesse lugar de privilégio, de porque eu tenho um cargo, eu sou melhor, isso, aquilo, outro. Pelo contrário, aquele que vai ser o maior é o que serve. Então, que possamos se colocar no lugar de servir o nosso próximo, de servir os nossos irmãos. E com esse propósito, com esse intuito aqui também, eu quero estar servindo aqui vocês, compartilhando o conteúdo, compartilhando o conhecimento que eu tenho adquirido pela graça de Deus. Ou seja, começou em Deus e Deus está me usando. E esse é um entendimento bem profundo. Porque muitas das vezes a gente fica perdido querendo fazer algo para Deus. Mas tudo que é para Deus, é Deus quem escolhe como vai ser feito. E não a gente, homem. Então, que possamos refletir sobre isso. Sobre o que Deus está querendo de nós. Sobre o que Deus está falando no nosso coração. Para que possamos compartilhar a palavra de Deus do jeito que Deus quer. E não do jeito que o homem quer.
Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para hoje, e agradeço a todos que dedicaram esse tempo para poder estar ouvindo a palavra de Deus, uma palavra de bênção e sabedoria, e que Deus continue nos abençoando e sua misericórdia continua sobre nossas vidas, fazendo nós crescermos em conhecimento e graça. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.